Eu decidi que iria estudar as baleias num dia em que ouvi uma reportagem no rádio sobre um golfinho que havia aparecido morto numa praia e resolvi ir vê-lo. Cheguei ao local tarde. Já tinha escurecido. Eu tinha uma lanterna, estava chovendo. Olhei para o golfinho. Alguém tinha entalhado suas iniciais na lateral do animal. Alguém também havia enfiado um charuto no seu espiráculo e haviam arrancado a sua cauda. Fiquei um bom tempo lá na chuva, até que, a uma certa altura, a lanterna se apagou. Eu me perguntava, por que esse é o tipo de interação que a maioria das baleias pode esperar dos humanos? Por que isso acontece? Nesse momento, eu decidi que faria algo para mudar o que fazia na vida, a fim de tentar ter alguma participação nisso. Quando essa ideia me ocorreu, foi o maior senso de emancipação que já havia experimentado, porque finalmente podia responder à pergunta de qual é o propósito da minha vida. Eu disse a mim mesmo, quero mudar a percepção das pessoas do mundo selvagem e sua importância. E descobri que era isso que eu queria fazer pelo resto da vida. Foi como se eu me inundasse de alegria, não sei como descrever. Vida entre baleias. Deixa eu ver. Posso pensar na baleia franca, a baleia da Groenlândia, o golfinho comum, a baleia bicuda de Hubs. Tem o cachalote, a baleia branca, o narval. A baleia jubarte, a baleia franca, baleia cinzenta. A orca, o golfinho nariz de garrafa e a baleia piloto. O cachalote pigmeu, a baleia azul, a baleia fim... espera, eu tenho outra. Tá na ponta da língua. Quando você está nadando como uma baleia, está, é claro, no ambiente dela. Está em um oceano muito profundo, a 600 metros da superfície. Eu não nado muito bem. Sempre me senti como se estivesse numa camisa de força na frente de um tigre. Não fazia ideia do que ia acontecer e era completamente incapaz de evitar qualquer tipo de coisa. A primeira vez que nadei com uma baleia foi com uma jubarte nas Bermudas. Estávamos indo para casa, tínhamos terminado o trabalho e estávamos no barco, quando de repente, bem na nossa frente, apareceu uma baleia. Nunca tínhamos visto. Ninguém tinha nadado com baleias até então. Eu pensei, e daí, se não for seguro? É interessante e lindo. Então entrei na água. Ali estava aquela coisa enorme e graciosa. Ela me examinou, eu a examinei e ela não fez nada contra mim. Foi a experiência mais fabulosa que eu já pude ter. Uma grande baleia azul pode pesar cerca de 150 toneladas. É um animal enorme. E ver uma baleia imensa é ver a graça ampliada a um ponto sem igual. É pura leveza. O animal se curva e se move de uma maneira que deixaria o melhor dos bailarinos com inveja. É uma experiência maravilhosa, fabulosa, mas você não aprende muito com a baleia. Ela fica o tempo todo examinando você, e então não se pode observar um comportamento natural. Você mergulha perto das baleias francas na Argentina e elas o dominam. Elas nadam por cima de você e se houver apenas 1 metro de água abaixo, você fica confinado nesse espaço. É muito assustador. Mas elas não o machucam, elas não o atacam, são apenas ameaças. As evidências de como a baleia vai tratá-lo se manifestam no seu comportamento. Você percebe que o animal não vai machucá-lo.
tudo o que foi dito sobre esses animais pelos velhos baleeiros, a sua braveza, a sua virilidade, não é verdade. É mentira, uma grande mentira. Acho que se você estiver tentando matá-la é diferente, e a baleia, graças a Deus, se defende. E isso não evidencia ser ela uma criatura cruel. Se você for atrás delas sem a intenção de matá-las, fica muito evidente que elas não vão machucá-lo. Quando elas se movem na água, você sente tudo rolar à sua volta, você fica apreensivo e pensa, meu Deus, será que vou sobreviver a isso? Mas você sobrevive, sempre sobrevive. Antigamente, eles matavam as baleias, as traziam para a praia e as limpavam. Era uma maneira bonita de dizer que eles arrancavam a sua pele e as retalhavam. Depois eles iam buscar outra baleia, mas as viagens para caçá-las acabavam se tornando longas demais. Então começaram a amarrar as baleias junto à lateral dos barcos, limpando-as ali mesmo. Quando James Cook, o Capitão Cook, desceu até a Antártica, ele viu tantas baleias que era impossível olhar o horizonte sem ver muitos e muitos borrifes sendo soltos quase todos ao mesmo tempo. Ele relatou isso quando voltou e as pessoas imediatamente pensaram, hoje em dia as espécies que eles capturavam na Antártica, as mais abundantes, são muito difíceis de serem encontradas. Mas com o surgimento da indústria, as pessoas conseguiram e começaram a inflar as baleias. O corpo dela afunda se isso não for feito. A Antártica então se transformou de um lugar onde havia milhares de baleias num lugar que, como acabamos de ver, acho que vimos apenas 2. Estamos falando da maior concentração de baleias que já houve no mundo e que foram dizimadas, desapareceram. Por quê? Bem, por causa da ganância. Grandes operações industriais tiveram início. Barcos de caça de alta velocidade equipados com um canhão na proa, que atira um arpão que atinge a baleia com uma força de 100 quilos e tendo em sua ponta uma carga de explosivo. Há relatos de baleias que foram mortas apenas após 4 horas e 9 disparos certeiros. É uma maneira horrível de se matar um animal. É difícil de se imaginar uma maneira pior que essa. Os números de mortes eram simplesmente estarrecedores. Cerca de 10% da população total das baleias azuis foram mortas em um ano. Se for possível matar animais nesse ritmo, não resta nenhuma chance de sobrevivência para eles, absolutamente nenhuma. Até que, finalmente, as pessoas tomaram consciência de que talvez tenhamos um problema, e então fundaram uma organização denominada Comissão Baleeira Internacional. A Comissão Baleeira Internacional reuniu-se pela primeira vez em 1949. Ela simplesmente quase levou a maioria das espécies à extinção. Algumas espécies foram reduzidas a 2, a 3, a 4, a 5% de seu número original. Portanto, não podemos chamar isso de uma grande atuação. Agora usam a eletricidade para matá-las. E por quê? Os antigos arpões destruíam muita carne e isso diminuiu o valor das baleias. A melhor maneira de fazê-lo era atingi-las com um arpão menor, com um explosivo na ponta e depois eletrocutá-las com bastões longos. Ver uma baleia ser eletrocutada é abominável. Tudo isso é absolutamente revoltante. Nada disso aconteceria se as pessoas tivessem a oportunidade de presenciar essas coisas, mas a indústria baleeira está determinada a encobrir todos esses fatos da população. Cresci na cidade de Nova York. Tive uma infância e uma família muito felizes. Uma família normal. Bem, talvez nem tão normal assim para os dias de hoje, mas sim para aquela época.
Meu pai era engenheiro elétrico dos laboratórios Bell. Minha mãe era musicista. Ela me ensinou a ter um enorme amor pela música e meu pai me ensinou a amar velejar. Essas duas coisas foram realmente grandes marcas em minha vida. Eu costumava caminhar pela cidade de Nova York olhando para o céu, porque assim não tinha de olhar para os prédios. E via o que achava que fossem falcões, mas fui descobrir mais tarde que eram gaivotas. E depois disso, finalmente fui para o interior, e quando lá estava, percebi pela primeira vez que aquele era o lugar mais maravilhoso que poderia existir. E tudo que eu fiz depois disso foi procurar uma maneira de tentar fugir para o interior. Era tudo o que eu queria. Tive uma professora de biologia que acredito tenha sido uma das razões por eu ter escolhido estudar essa matéria. Uma vez ela me emprestou um livro, que foi uma coisa muito importante para mim nessa época. Fiquei com ele por cerca de, não sei, talvez 6 meses, e praticamente o decorei. Ele falava sobre pássaros, e foi aí então que eu acho que começou meu interesse por biologia. Eu queria que no meu mundo a música tivesse algo a ver com a minha profissão. Eu sabia que não tinha talento bastante para ser um bom músico e que ninguém pagaria um centavo sequer para me ouvir tocar. Então, o que eu realmente queria fazer era algo que envolvesse a música, e foi por isso que surgiu meu interesse pelos sons e de como eles afetavam os animais. Isso era algo que eu podia fazer mesmo sem ter nenhum dom musical. Iniciei minha carreira estudando os morcegos. Em meu doutorado, estudei as corujas e depois as mariposas, como um amigo meu me disse uma vez, organismos que voam à noite. E para esses animais, o som é algo realmente muito importante. Passei então quase 5 anos de minha pós-graduação fazendo pesquisa sobre as mariposas. E comecei a pensar que o que estava fazendo não tinha relevância alguma para o que sabia ser realmente importante, a condição do mundo selvagem. Se a única coisa sobre a qual entendia era o efeito dos sons nos animais, o que eu poderia fazer de importante? E então eu pensei, baleias. Nunca tinha visto uma baleia, não tinha nem ideia de como elas eram. Percebi que se pudesse usar meu interesse por sons, então poderia me ligar à vida desses animais. Naquela época, cerca de 35 mil baleias por ano estavam sendo mortas. Quando comecei a estudar as baleias, havia muito machismo. O homem lutava contra todos os problemas do mundo e tudo isso é uma grande besteira. Na verdade, eles estavam sem suas famílias e pensando no que poderia estar acontecendo em suas casas. Estavam preocupados com seus filhos e suas mulheres, entre outras coisas. O mais importante é ter sua família com você. Foi isso que eu fiz e foi uma coisa muito difícil. Muitas pessoas pensavam, não, esse cara não pode estar fazendo algo sério se trouxe a família junto, mas deu certo. Meus filhos ficaram comigo e o resultado disso foi que 3 deles dedicam-se à biologia da conservação e o 4º é acrobata no Cirque du Soleil. E temos muita inveja dele. Temos que admitir. We can hardly face it. Começamos a ir para a Patagônia em 1970. Na época, o mais novo dos meus filhos tinha cerca de 6 anos e o mais velho por volta de 9,5. 4 crianças com uma diferença de 3 anos e meio. Tivemos um filho atrás do outro. Vivíamos às margens de uma baía e nossos vizinhos mais próximos ficavam a 16 quilômetros. A baía era tão deserta que quando olhávamos, não enxergávamos nada, nem mesmo uma única evidência da presença humana em lugar algum. O período mais longo que ficamos lá foi de 22 meses.
No primeiro ano, moramos em barracas. Depois construímos uma casa com blocos de concreto. As crianças cresceram nesse ambiente, brincando com leões marinhos e com emas, aves que não voam, parecidas com avestruzes. E eles sempre tiveram esse laço que eu acho tão importante que foi gerado na Patagônia. No extremo sul, nos oceanos, veio a convivência com as baleias e foi algo que ficou marcado em suas personalidades. À noite, as baleias entravam na baía e o barulho de sua respiração era tão alto que acordávamos. É a forma mais adorável de ser acordado que se possa imaginar. Oi, sou o Jordan. E hoje vou lhes contar um pouco sobre as baleias. Elas, os golfinhos e as toninhas são chamados de cetáceos. Há cerca de 89 tipos diferentes de cetáceos. Os cientistas os dividiram em dois grupos distintos: baleias de barbatanas ou misticetos e baleias com dentes ou odontocetos. As baleias azuis e as baleias mink são exemplos de misticetos, que se alimentam de pequenos peixes e crustáceos, que são presos nos gigantes filtros de pele em forma de peneira dentro da boca. As baleias jubarte se alimentam em grupo. Elas se juntam ao redor do cardume de peixes e uma delas solta bolhas pelo espiráculo. Isso faz um tipo de espiral ao redor dos peixes que os deixam mais agrupados. Depois disso, todas as baleias circulam ao redor do cardume e se alimentam de tudo que conseguirem comer. Os odontocetos incluem todos os golfinhos e toninhas, como também grandes baleias como os cachalotes e baleias assassinas. Os odontocetos se alimentam de peixes grandes e lulas. As baleias assassinas às vezes chegam a se alimentar de outros mamíferos marinhos, e até mesmo de baleias maiores que elas mesmas. A maior baleia é a baleia azul. Ela provavelmente é a maior criatura que já viveu nesse planeta. Seu comprimento médio é de cerca de 30 metros. Seu coração é do tamanho de um fusca. Um homem adulto de tamanho médio poderia engatinhar em sua aorta. Uma criança poderia andar nela. Olhem, eu estou atravessando o corpo de uma baleia. Sua língua pode pesar 4 toneladas. Ela pesa mais que um elefante. A parte externa de seus ouvidos é muito pequena. É do tamanho de uma ponta de lápis. Seus olhos são do tamanho de uma xícara de chá. Com apenas um sopro, uma baleia azul seria capaz de encher até 2.000 balões. O tamanho é importante para essas baleias porque poucos animais as incomodam. Para uma baleia não há praticamente nada que a atrapalhe, por isso ela pode desfrutar de sua vida sem inconvenientes naturais. Ela pode aproveitá-la muito bem.
Pode dormir à noite sem se preocupar com o que acontece ao seu redor. Ela pode explorar o mundo e se aventurar com mais liberdade que qualquer outra espécie além de nós. E acho que nem mesmo nós temos tanta liberdade quanto as baleias. O tamanho é muito importante. É importante para nós que nos sintamos pequenos. Há muito poucas coisas que nos dão a sensação de pequenez. E isso é uma boa experiência. Não temos contato com isso com muita frequência. Quando você se aproxima de algo que é expressivamente maior, mais forte, mais habilidoso que você, então você começa a adquirir um senso de respeito que não conseguiria de outra forma. As baleias fazem isso de uma maneira maravilhosa, de uma forma que pode mudar nossas vidas e nos transformar de tal forma que estaremos salvos de nós mesmos, de nosso temperamento extremamente arrogante. Gostamos de nos sentir como os astros de um filme, os protagonistas, quando na realidade não passamos de figurantes. Acho que temos de ser menos egoístas, relaxarmos e aprendermos como ser o que somos. Apenas uma espécie interessante, nada além disso. É tudo o que somos. Eu tenho dois tipos favoritos de baleias. Tem a minha favorita, que é com dentes, que é o cachalote, e é maior de sua espécie. E tenho também uma baleia de barbatana favorita, que é a jubarte. Eu gosto da jubarte porque ela é uma baleia incrível. Ela pode fazer várias coisas e também é muito grande. Minha baleia favorita é o narval, porque parece que tem um chifre. Minha baleia favorita é a baleia azul, porque ela é a maior de todos os animais. Meu cetáceo favorito é o golfinho, porque acho que ele é lindo. Os golfinhos são capazes de fazer coisas incríveis e extraordinárias. Há relatos de um filhote de golfinho que se aproximou da janela de seu tanque, onde um rapaz estava fumando e soltando fumaça pela boca. Então o filhote retornou e foi até sua mãe, se alimentou e depois voltou até a janela do tanque e soltou leite pela boca como se fosse fumaça. Há vários relatos que mostram evidências de que eles possuem uma mente muito parecida com a nossa. Há golfinhos, por exemplo, que salvam pessoas que estão se afogando. E não há nenhuma dúvida de que é isso que os golfinhos fazem. Uma amiga minha estudou esse fenômeno e descobriu, após ter interrogado várias pessoas que diziam ter sido salvas por esses cetáceos, nenhuma delas sabia em que parte do corpo os golfinhos as haviam segurado para salvá-las. O que de mais importante uma espécie pode fazer por outra além de salvar sua vida? Eu sei que as baleias descendem de antigas criaturas terrestres, parecidas com lobos ou cachorros. Elas começaram a se aproximar da água e evoluíram e ficaram com o tamanho de dinossauros. E depois disso, elas desenvolveram nadadeiras e tudo mais, até se tornarem baleias. Isso leva muito tempo.
A coisa que mais atrai o interesse das pessoas pelas baleias é seu imenso cérebro. Ou seja, para que tudo isso? Para que elas o usam? E ninguém sabe a resposta. O cérebro de um ser humano pesa cerca de 1/10 do peso do cérebro do cachalote. Você pode pensar, bem, mas é claro, por ser tão grande, o cachalote precisa de um cérebro desse tamanho para controlar todas as funções de seu enorme sistema. E a resposta é simples, não, ele não precisa. Se você olhar os níveis de organização do córtex, aquela parte especial de nosso cérebro que nos deixa orgulhosos por sermos humanos, verá que os golfinhos possuem essa parte mais desenvolvida, uma camada mais superior da que possuímos. Isso significa que eu acho que os golfinhos possam ser poetas, filósofos e desafiar as leis da física e todo esse tipo de coisas? E a resposta para isso é não, não acredito em nada disso. É pouco provável que eles vejam o mundo da mesma forma que nós vemos, pois se assim fosse, eles já teriam destruído o mundo. Eles tiveram muito tempo para fazer isso, mas não o fizeram. As pessoas não podem dizer porque eles não fizeram isso. Mas com 150 toneladas você poderia fazer um grande estrago. Poderia fazer várias coisas insensatas, e não foi isso que as baleias fizeram. Elas apenas perpetuaram sua existência. Por isso, elas têm uma bela lição para nos ensinar. Podemos ser grandes e termos grandes habilidades, como as baleias, e mesmo assim não destruirmos o ambiente onde vivemos. Foi isso que elas fizeram. Eu acho que temos muito a aprender com elas. De como viver em um mundo sem destruí-lo e, se fosse possível, de algum modo, diminuir nossa arrogância. O suficiente para aprendermos com elas. Essa é a incrível contribuição que as baleias têm a nos dar, e acredito que deixamos de salvá-las para sermos salvos por elas. Save the whales to saved by the whales. Eu estava na sala das máquinas de um navio nas Bermudas e um amigo me disse, ei, escute isso. Ele ligou um toca-fitas e fiquei completamente abismado. Nunca tinha escutado algo daquele tipo no mundo selvagem, nada nem mesmo parecido. Era algo extremamente lindo. Fiquei literalmente nas nuvens. O que é isso? Você tem certeza que isso é uma jubarte? E ele me respondeu sim, e podia provar. Então eu mesmo comecei a gravar esses sons. E com outro amigo, um rapaz chamado Scott McVeigh, começamos a ouvir e ouvir essas canções e afinal percebemos que eram sequências rítmicas de sons, longas e repetitivas. Eram canções, como todos as definem, uma canção é uma sequência repetitiva de sons. Então pudemos demonstrar os sons de forma visual, e para isso usamos um espectrógrafo sonoro. Foi possível ver que os padrões continuavam por cerca de 15 minutos e depois voltavam ao começo e tudo se repetia novamente. Muitas pessoas ficam emotivas ao ouvir o som dessas baleias. Várias choram, outras ficam em total silêncio. Quando ouço as canções de baleia, eu fico muito emocionada. É difícil de explicar. Eu fico realmente envolvida com aquilo. Esses sons tocam de alguma maneira nosso senso de grande perda, de tragédia.
Para mim, a conexão mais interessante entre as baleias e os seres humanos é que elas usam muitas das mesmas regras de composição para suas músicas que os compositores humanos. Elas até mesmo incluem rimas em suas canções. Essa é outra descoberta de minha esposa, Kate Payne. Quando uma baleia está cantando uma canção muito complicada, ela usa rimas em todas as terminações, interjeições e conjunções cantadas. Por exemplo, se a baleia faz um som assim, babá, ela fará babá. Mas se ela mudar o primeiro para bió, que é uma coisa muito comum, ela dá uma pausa entre as notas e ainda assim mantém a terminação rimando mó. E conforme essa mudança ocorre, ela mantém as terminações rimadas. Então suspeito que essa experiência musical comum entre pessoas e baleias seja uma clara demonstração de que o canto é muito mais antigo que nossas espécies. É algo que herdamos de algum ancestral tão distante que nem sabemos qual seja. E deve ser por isso que é tão difícil explicar para alguém a razão de cantarmos. Por que cantamos? Por que fazemos música? É impossível achar uma explicação para o nosso gosto pela música. Por que ela é tão importante? Bem, por que não fazer outra coisa? A resposta para tudo isso está certamente no centro de nossa existência. Acho que o fato de as baleias e os humanos estarem separados por um longo período de tempo significa que houve um paralelo onde os cérebros dos vertebrados selecionaram as coisas que eram necessárias das demais. E adivinhe o que é igual nos humanos e nas baleias. Ambos se divertem com uma única coisa em comum. A razão de as baleias chamarem tanto a atenção das pessoas é que elas cantam com uma linguagem que não entendemos por completo, mas que nos emociona muito. O momento mais interessante de minha carreira foi em uma noite quando estava desenvolvendo um pequeno aparelho que colocaria na baleia e que emitiria um som pelo qual eu poderia rastreá-la. Tínhamos de fazer com que ele emitisse esses sons por 1,5 km ou mais. Um colega meu havia me ensinado algumas fórmulas para sabermos até onde o ouvido humano seria capaz de ouvir sons vindos debaixo d'água. E então eu pensei, até que distância será que é possível se ouvir uma baleia? Fiz um cálculo de que distância esses sons poderiam ser ouvidos e então percebi que eles podem ser ouvidos a milhares de quilômetros. Finalmente escrevi isso para aquele mesmo amigo, publicamos e isso quase arruinou a minha carreira. Não aceitaram esse tipo de ideia e, como resultado, começaram a cortar minhas verbas, depois começaram a me boicotar. Foi terrível. Uma vez eu estava em um encontro no qual apresentaria um trabalho e nesse encontro só havia matemáticos. Minha palestra era para ter durado cerca de 1 hora, mas em vez disso foram 5 horas, pois me interrompiam o tempo todo para fazer perguntas. E quando acabou, eles concluíram, bem, seus cálculos são bem modestos, essas baleias estão se comunicando umas com as outras a uma distância muito maior do que você calculou. Aquele foi um momento muito excitante, pois depois de ter sido punido e criticado por pessoas que não entendiam nada do assunto, finalmente era reconhecido que esses sons viajam longas distâncias. No início dos anos 70,
Ouvi várias horas de gravação feitas por Roger Payne, com microfones submersos nas Bermudas. E surgiu uma frase cantada pela baleia que eu podia tocar no saxofone soprano. Então, o que eu quis fazer foi ter o tema para uma peça realmente composta por ela. E assim eu poderia dizer que era uma verdadeira parceria e dar créditos de composição à baleia. Passei 2 anos viajando por todo o país com um gravador e um fone de ouvido para que as pessoas pudessem ouvir as canções das baleias jubarte e pudessem ver a reação delas. As canções provocavam reações incríveis e então eu percebi, esta é uma maneira de fazer com que as pessoas se interessem em salvar as baleias. Podemos deixar que elas escutem suas canções e resolvi me dedicar a isso. Lancei um disco chamado Canções da Baleia Jubarte e ele se tornou um sucesso de vendas. A National Geographic Society apoiava o meu trabalho e se interessou em lançar um disco também. Naquela época vinham discos flexíveis dentro dos livros e das revistas, então fizemos um artigo e a National Geographic encartou a gravação. Na época, a revista tinha 10,5 milhões de assinantes e então tiveram de fazer 10,5 milhões de cópias. E esse foi, e posso dizer que ainda é, o maior pedido da história da indústria fonográfica. A gravação do Roger, Canções da Baleia Jubarte, provavelmente fez mais pela causa das baleias que todos os artigos e simpósios colocados juntos. Parem de matar. O Greenpeace teve início nos anos 60 e tinha como objetivo acabar com os testes nucleares feitos pelos franceses no Oceano Pacífico. E quando ele se envolveu com as baleias, mudou o cenário completamente. Perigo. Afastem-se. Eram pessoas que estavam dispostas a se colocarem entre as baleias e os barcos que tentavam matá-las. Às vezes, arpões eram atirados sobre as suas cabeças, quase as matando. Noruega, pare de matar baleias. Era um verdadeiro teatro, algo que realmente chamava a atenção do mundo. Quantos seres humanos nascem por ano? Cerca de 50 milhões? Cerca de 87 milhões? Mais de 130 milhões? Mais de 130 milhões. Em 1982, a Comissão Baleeira Internacional aprovou uma moratória na caça às baleias. Pensei que as salvaríamos, mas estava enganado. Para que a caça às baleias pudesse continuar, uma maravilhosa fraude foi inventada pelos baleeiros, chamada caça científica. É uma atividade legal que é aprovada pela Comissão Baleeira Internacional quando uma moratória é apresentada. Na verdade, são as mesmas pessoas caçando as mesmas baleias, usando os mesmos equipamentos nos mesmos locais e vendendo para os mesmos mercados. Mas agora é ciência. Pesquisa em conformidade com Convenção Baleeira Internacional. Estamos medindo a proporção do corpo. Estamos coletando amostras de tecido. A Comissão Baleeira Internacional só protege as espécies que são definidas como baleias da forma mais flexível. Então temos aberrações hediondas, como a caça às baleias pilotos nas Ilhas Faroé.
É um festival de brutalidade. A melhor e mais nova fraude de todas é dizer: temos de nos livrar de todas essas baleias antes que elas matem todos os nossos peixes. Isso é algo que funciona maravilhosamente bem com as pessoas que estão completamente alheias à verdade. Há um exemplo clássico disso que aconteceu nas Ilhas Aleutas. Nos anos 40 e 50, as grandes baleias das Ilhas Aleutas foram quase extintas, praticamente eliminadas. Ainda restam poucas. Aparentemente, elas eram o principal alimento das orcas, as baleias assassinas. O que aconteceu foi que as orcas tinham de se alimentar de outra coisa, então passaram a se alimentar de leões marinhos de Steller, que são animais de grande porte. Elas logo os massacraram e foram atrás dos leões marinhos do norte, uma espécie menor, mas em grande número. Mas elas acabaram com esses também e foram atrás das lontras do mar e as dizimaram. A principal presa das lontras era o ouriço do mar, e os ouriços do mar se alimentam de algas. Então o resultado disso foi que a população de lontras diminuiu consideravelmente, ao contrário da de ouriços do mar, que proliferando comeram todas as florestas de algas marinhas pela raiz. E agora, como não há mais lugar para esconder as formas larvais das espécies de peixes do oceano que realmente queremos, o resultado foi que a indústria de pesca entrou em colapso e levou pessoas que pescavam à falência. 40 anos atrás, quando tudo isso começou, os baleeiros pensavam que estavam apenas matando baleias, mas o que eles estavam matando eram as formas larvais dos peixes que necessitamos, acabando com a pesca e colocando os pescadores do século XXI fora do jogo. Devemos permitir que a caça-baleia comece novamente para nos livrarmos da moratória aprovada na década de 80 e voltarmos para a caça comercial? Se o fizéssemos, seríamos muito idiotas de pensar que haveria alguma razão para que todo esse tipo de falcatrua cessasse. Permitir que a caça começasse novamente seria um desastre total. Veja o trabalho da minha vida, o que venho fazendo há cerca de 35 anos, sendo destruído bem diante de meus olhos. É uma sensação horrível. Estamos falando de um animal que não faz nenhum mal ao homem. Um animal que viveu na Terra por milhões de anos sem ser incomodado. Um animal que possui o maior cérebro do mundo. Um animal que pode cantar suas canções. Se não pudermos salvar as baleias, não podemos salvar nada mais. Não acho que seres humanos são mais importantes que outras espécies. Considerando o que os seres humanos fizeram e o que estão fazendo, os torna menos importantes. Acho que se nós ajudássemos a natureza de alguma forma, seríamos mais importantes para o ciclo da vida. Margaret Mead foi questionada certa vez: você acha que um único indivíduo pode fazer a diferença sozinho? E ela respondeu: isso é a única coisa que sempre fez a diferença. As pessoas não percebem o poder que têm. Elas podem mudar o mundo e não é nada demais. Tudo o que as pessoas têm de fazer é mudar sua maneira de pensar. E isso é uma coisa que está ao alcance delas. Se elas decidirem por fazê-lo, aí sim poderemos mudar o mundo. E se fizermos isso, seremos a maior geração que já viveu na Terra na história da raça humana. Ninguém nunca teve uma oportunidade melhor, uma chance tão perfeita quanto a que estamos tendo. Se fracassarmos, seremos os mais criticados da história. Pois as pessoas saberão que sabíamos tudo o que se passava, reconhecemos o fato de que a Terra estava entrando em colapso e não fizemos nada, nada que realmente tivesse importância. Quando as pessoas finalmente entenderem o que está errado com este mundo, elas agirão rápido. Elas agirão tão rápido que não haverá chances de reação.
Um exemplo clássico que todos nós testemunhamos foi a derrubada do Estado Soviético e a queda do Muro de Berlim. Aquilo aconteceu tão rápido que os Estados Unidos nem tiveram tempo de dizer coisa alguma a respeito. Simplesmente aconteceu. Esse tipo de coisa que já fizemos no passado me dá grandes esperanças de que quando as pessoas decidirem mudar, elas o farão. E elas o farão tão rapidamente que só poderemos assistir. Versão Marshmallow São Paulo.